Pessoal, boa noite, né? Então vamos dar início ao nosso estudo de mediunidade, né? Antes da gente começar, né, só queria dar um recado, que é o seguinte: no último estudo lá do Francisco de Assis, né, nós tivemos um problema aí com um hacker que entrou no meio do estudo, né? Eu acredito que não vai acontecer isso hoje não, até porque o link é diferente, né? A temática é diferente. Mas pode ser que eu tenha que fechar a sala, tá? Se isso acontecer, vocês vão perceber, né? E aí a gente fecha e abre de novo, tá? Se tiver que tirar alguém, alguma coisa assim. Mas eu acho que não vai acontecer não, tá, gente? É só para vocês já estarem sabendo. Então nós vamos começar com a nossa prece, né? Pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver neste momento, para que possamos juntos trabalhar nas questões da mediunidade, buscando o entendimento, a luz, o carinho, o afeto. Senhor Jesus, envolve a todos nós nas vibrações do Teu entendimento, para que possamos conversar e aprender acerca dos temas concernentes à mediunidade, esse caminho luminoso que acende em nossos corações a certeza da imortalidade, o potencial do consolo e o amor que se manifesta nos dois planos da vida, entrelaçados com o propósito de se ajudar. Amigos espirituais que nos acompanham, a cada um de nós, pedimos que possam, neste momento, nos envolver com as melhores vibrações de luz, de entendimento e de carinho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, nós estamos aí pelo Jitsi, né, aqui pelo Instagram aqui do Amigos do Caminho também, né, dando continuidade ao nosso estudo de mediunidade, né, que a gente está fazendo aqui pelo Grupo Francisco de Assis. A gente estava até pensando em retornar à reunião presencial, né, mas a gente vai esperar mais um pouquinho, tá, gente? As reuniões presenciais de quinta e de quarta-feira ainda não vão voltar esse mês, nós vamos deixar para outubro, tá bom? Né, vamos ver, fazer uma reavaliação, né, mas a gente vai continuar aqui com o estudo virtual, tá certo? Queria lembrar a todos, né, que hoje nós estamos estudando os princípios básicos da doutrina espírita, né, com vistas aí ao desenvolvimento da mediunidade. E o que acontece? Nós precisamos também, né, de dar continuidade aí após esse estudo, né, a gente vai precisar que a gente passe, né, para os temas da mediunidade no campo mais específico, tá? Então a gente está no 12º princípio, né? Hoje nós vamos falar do plano espiritual, continuar, né? Na verdade nós falamos na semana passada, né? Sumiu e voltou, amigo? É porque eu troquei a tela aqui, a TV aqui dá uns picos aqui, às vezes some e volta, mas nada grave não. E aí nós vamos continuar, né, com um estudo sobre o plano espiritual, né? Lembrando que a gente falou um pouco sobre as realidades espirituais na última reunião, né? E vamos lembrar que os planos espirituais, eles, né, vamos entrar na parte mais didática do estudo, né? O conceito de plano espiritual. O que é um plano espiritual? Né? Nós sabemos que, além do plano físico, né, onde nós estamos, aqui o mundo dos encarnados, dos vivos, né, no sentido da matéria, existe um mundo espiritual. O Kardec, juntamente com os companheiros espirituais, né, lá nas obras básicas da doutrina espírita, ele apresenta para a gente, né, na verdade os espíritos apresentam e o Kardec nos ajuda a entender, né, com a sua grande didática, que existe o mundo físico, que é o mundo transitório, né, no qual nós estamos agora, né, e existe o mundo espiritual, que é o mundo eterno, né, e de certa forma a nossa pátria real. Né? Com o tempo, né, com as outras obras espíritas, principalmente as obras do Chico Xavier, da Ivone da Amaral Pereira, né, a gente está colocando os mais antigos, depois com as obras do Divaldo, de outros autores, né, nós começamos a perceber e receber da espiritualidade a informação de que os planos espirituais eles eram mais complexos, né, do que nós imaginávamos, ou seja, né, as regiões espirituais que se dividem entre regiões ditosas, né, que são as regiões do mundo espiritual, onde estão os espíritos mais equilibrados, e as regiões, né, onde se encontram aquelas entidades que estão em sofrimento, né, ou estão na vibração da culpa, do ódio, aquela coisa toda. E tudo isso, né, é formado pelos grupos de espíritos que se encontram, né, no mundo espiritual e que têm, né, as suas relações afins, tá? Ou seja, os espíritos eles se reúnem no mundo espiritual, né,
por afinidade. Os iguais se atraem, os semelhantes se buscam, né? Então os criminosos vão atrair outros criminosos, assim como os anjos vão atrair outros anjos. E assim como espíritos medianos, que é o nosso caso, né? Que não somos nem monstros, mas também não somos seres iluminadíssimos, vamos nos encontrar em ambientes apropriados à nossa realidade de intimidade, certo? Então a gente vai lembrar, né? Então tem vários planos espirituais, né? Uma coisa que os amigos espirituais nos ajudam a entender, né? É como se a gente imaginasse a Terra como se fosse uma daquelas bonecas, né? Aquelas bonecas russas, né? O pessoal chamando de mastrioca, né? Que é uma boneca dentro da outra. Ou então como se a gente pensasse no nosso mundo como uma cebola com várias camadas, né? As camadas mais externas seriam os planos superiores e as camadas mais internas seriam os planos, né, mais atrasados espiritualmente. E no meio, né, mais ou menos falando, está o nosso plano físico, né? Então, o espírito, quando ele desencarna, ele sobe, né, ou seja, ele vai para regiões espirituais mais sutis, ou ele desce, né, vai para regiões espirituais mais atrasadas, de acordo com o conteúdo da própria intimidade, né? Vamos começar a falar das regiões inferiores. Os espíritos dividem as regiões inferiores, né, em 3 aspectos básicos, mas apesar de que existem milhares de outras subdivisões. Tá? No livro Nosso Lar, né, os amigos espirituais falam para o André Luiz basicamente de 3 regiões: o umbral, as trevas e o abismo. Né? O umbral, as trevas e o abismo. Que seriam, né, o umbral, né, a região mais próxima do plano físico, né, tanto superior quanto inferior, né, ou seja, o nosso lar está no umbral, mas aquele vale onde o André Luiz vagava, né, quando ele estava lá perdido, também está no umbral. O umbral, vamos dizer assim, é o plano espiritual mais próximo da gente aqui no plano físico. Tá? Então, e os espíritos subdividem o umbral em umbral baixo, médio e alto. Tá? Então o nosso lar estaria no umbral alto, as zonas de sofrimento no umbral baixo. Né? O que seriam as zonas do umbral baixo? Seriam aquilo que nos livros, nas obras espíritas, tá muito baixo o som, gente? Seria aquilo que nas obras espíritas são conhecidos, né? São chamadas, né, dos vales. Né? Vocês vão ver nos livros, né, principalmente, que a espiritualidade vai dividir, né, o umbral em vários vales. Tem o vale dos suicidas, o vale do sexo, o vale do poder. Tudo isso está na região do plano espiritual conhecida como umbral baixo. Tá? Essa é a região, né, que aparece também na mitologia. Né? O Dante fala lá dos 7 círculos do inferno. Né? Ele dá um nome, né? São as esferas espirituais lá, que ele visita lá na sua obra Divina Comédia. Interessante que o Dante também era médium. Né? Então aquela descrição que ele descreve dentro do conteúdo religioso da época, né? Mas ele também estava nas regiões umbralinas ali. Ele vai lá em desdobramento, levado pelo guia espiritual dele, que é o Virgílio, né? Que é um espírito de um poeta da Roma Antiga, né? Que era o guia espiritual ali do Dante. Tá? Ou seja, o livro Divina Comédia é uma obra mediúnica. Né? Claro que a gente tinha que tirar toda aquela mitologia que ele joga em cima lá das descrições, aquela coisa toda, tirando a essência, vocês vão ver que ele está visitando as esferas inferiores. E aí o que acontece? Né? Nós temos aí então o umbral, né, que é onde a maioria dos relatos espirituais estão. Né? Abaixo do umbral existe uma região espiritual mais densa e é onde espíritos mais complicados, né, estão, que é a chamada da região das trevas. O que é as trevas? A característica das trevas, né, é que é um ambiente onde a própria atmosfera, segundo os espíritos que ali vivem, né, é uma atmosfera gelatinosa, como se você estivesse imerso dentro de uma gelatina, de tão denso que é. Né? E nesse ambiente, né, por que ele chama de treva? Porque não existe nenhum tipo de luz nesse ambiente. E essas entidades que estão lá já são espíritos em grandes níveis de deformidade espiritual. Né? Espíritos com formas animalescas, espíritos com formas desequilibradas, né? Que é o lar de entidades aí trevosas aí que raramente se manifestam. Tá? São espíritos que normalmente, né, não conseguem sair daquela região. Tá? Mas ainda assim eles saem. Tá? Eles estão ali numa região intermediária dos planos inferiores, tá bom? Então, muitas vezes os espíritos falam assim, estamos nas trevas, né? São normalmente entidades muito violentas, muito agressivas, muito maldosas, diferente das entidades que estão no umbral, apesar de terem algumas maldosas, que são mais espíritos sofredores, desequilibrados, doentes, né?
E abaixo dessa região, né, isso sempre descendo, espiritualmente falando, né, nós temos a região conhecida como o abismo. O abismo, né, lá na mitologia grega, os gregos chamavam o abismo de Tártaro, né, que falavam que você tinha que descer 7 dias, né, para chegar no abismo. Claro que isso é um mito também, né, gente? Né, muita gente também chama lá de os portões do inferno, aquela coisa toda, tudo isso mitológico, tá, gente? Isso é só as culturas tentando explicar o que elas não entendiam. Né? O abismo é onde são os espíritos mais difíceis, né? E mais, vamos dizer assim, complicados do nosso mundo, planeta Terra. Né? Então Jesus tem uma referência ao abismo, quando na epístola de Pedro fala que quando Jesus teve, antes dele voltar, né? Antes dele aparecer para os apóstolos, né? Tem até no credo da Igreja Católica, né? Desceu aos infernos e foi pregar aos espíritos em prisão. Os espíritos em prisão são as entidades que estão lá nas regiões abismais. Um espírito que está no abismo nunca manifesta no plano físico. Tá? Então, se for na reunião mediúnica e fala assim, tem um espírito do abismo aqui. Não rola, porque o espírito do abismo não sai de lá. Tá? E pode até se manifestar através de um intermediário, de um outro intermediário. Tá? Mas essas entidades, né, lá nessa região, que vivem lá, um grupo de obsessores muito famoso, né, que na doutrina espírita é conhecido como os dragões. Né? Quem são os dragões? É um grupo de entidade, né, monstruosa, né, que tem a forma de dragão, por isso que eles têm esse nome. Né? São espíritos que estão aí desde a época antes dos dinossauros, né, segundo a informação espiritual que se tem. Né? E esses espíritos, eles, de certa maneira, dentro do ponto de vista deles, eles governam as trevas do planeta. Tá? Apesar que não é bem assim. Jesus é que controla o planeta inteiro. Né? E Jesus foi até esses espíritos, né, no período que ele teve, vamos dizer, desencarnado. Tá? Foi lá pregar os espíritos em prisão, esses espíritos aí. Tá bom? Como se ajuda esses espíritos? Né? Com tempo. Né? Com tempo. Muito tempo. Né? Esses espíritos, eles têm um responsável espiritual, que é o Gabriel, né, que é o ser da esfera crística. Né? Quem não sabe, o Gabriel é aquele espírito que apareceu, né, para Jesus, né, para Maria, para anunciar a vida de Jesus, um espírito do nível de Jesus. Tá? Ele é o responsável por essas entidades. Tá bom? Os ovoides estão no abismo? Não, os ovoides estão no umbral. Tá bom? O abismo é bem pior. Tá? É difícil até ter descrição do espírito que está lá. Normalmente, tá, os espíritos que estão no abismo são entidades inteligentíssimas. Eles não perderam a forma deles, não viram ovoide. São entidades muito inteligentes, né, mas extremamente abraçadas ao egoísmo e ao mal. Tá? Quem perde a forma no mundo espiritual, normalmente, são espíritos que são obsidiados ou têm ideia fixa. Ou seja, o espírito lá só pensa em sexo a vida dele toda. Ele vai para o mundo espiritual, ele só pensa em sexo. Então ele está preso naquilo ali, ele entra no processo do ovoide. Tá? As entidades que estão no abismo, nas trevas, raramente. No abismo não acontece, nas trevas é mais difícil. O Hitler está no abismo? Não. O Hitler não está no abismo. Tá? Quem mandava no Hitler está no abismo. Tá? O Hitler está nas regiões umbralinas, pelo que a gente tem de informação. Tá? É até bom de falar isso, tá? Porque segundo esse, né, muita gente fala assim, os espíritos estão fora da Terra. Tá? Isso tudo no plano físico da Terra. Os espíritos que estão aqui complicados são responsabilidade nossa. Nós não vamos mandar eles para outro lugar por enquanto, não. Enquanto a gente puder, a gente vai lidar com eles. Tá? Então o Hitler está nas regiões do umbral. Tá? Para vocês terem ideia o que é o nível dos espíritos no abismo e nas trevas. É outra coisa. Tá? O Papa que estava no abismo? Não, ele não estava no abismo, ele estava no umbral. É o Gregório, do livro Libertação. O Gregório, né, que é o espírito do livro que está no livro Libertação, né, ele era, né, um dos governantes do umbral. Tá? O umbral, as regiões inferiores do umbral, né, pelo que a gente tem de formação espiritual, as regiões inferiores do umbral eram divididas em 6 partes. Tá? Uma era governada pelo Gregório, que era a região da América. A outra, que era a região da Europa, era governada por uma outra entidade. A região da Rússia, a região do Egito, a região da Ásia, tá? Que até foi o espírito governante lá das trevas da Ásia que veio assumir aqui o lugar do Gregório, o tal do Tamerlão, né? Que é o nome desse espírito. Né? Tem até um livro que conta isso. Né? Então eram 6 espíritos que governavam as trevas, isso no umbral. Tá? E esses espíritos obedeciam às ordens desses outros espíritos lá, que são os dragões. É outra história. O Gregório, a cidade extrema do Gregório comandava cerca de 30 milhões de entidades nas trevas. Né? O Gregório tinha sido um papa da Igreja Católica, né? Que se tornou ali um espírito trevoso e virou o líder daquela comunidade. Né? No livro Céu e Inferno, Allan Kardec fala sobre o abismo. O Kardec ele não entra em detalhes sobre isso, até porque esse conceito de plano espiritual, o Kardec ele não tinha. O Kardec ele só fala de mundo espiritual e plano físico. Basicamente isso.
né? Porque como a obra do Kardec é básica, ou seja, ela está ali para estruturar o início, né, do conhecimento espiritual, né? O Kardec não entra em detalhe porque ele não sabia também, os espíritos falaram para isso, veio depois. Os dragões ficam no abismo, eles não ficam no umbral. Tá? O umbral, né, imagina assim, ó, imagina 3 andares para a gente pensar, do subsolo. O último andar mais fundo é o abismo. Tem gente que fala até que tem um subabismo, tá? Mas isso aí, né, é uma subdivisão lá. Então tem o abismo, depois em cima tem as trevas, o umbral e onde nós estamos aqui, que é o plano físico. Tá? Ou seja, os espíritos que estão no abismo, eles têm que sair do abismo para entrar nas trevas. Assim como eles vão ter que sair das trevas para entrar no umbral para depois poder reencarnar. Né? Então são espíritos, né? Alguns relatos espirituais falam de entidades que estão lá há milhões de anos, desde que a Terra foi formada. Tanto é que esses espíritos eles dizem, né, que eles são responsáveis por manter a Terra formada, porque a consciência deles agrega matéria. Tá? É uma coisa bem complexa. Né? Mas esses espíritos, a condição deles é eterna? Não. Né? Milhões de anos, mesmo sendo um tempo imensurável do nosso ponto de vista, aos olhos do Pai de Amor não é. Tá? E esses espíritos que são os dragões, eles são os espíritos que estão ali e a espiritualidade está cuidando deles. Vai demorar muito, né? Porque eles não querem, né? Eles não querem ajuda, né? E esses espíritos que criaram aí os mitos, né? Você vê lá na mitologia grega, por exemplo, os gregos tinham a história dos titãs. Quem eram os titãs? Eram os progenitores, os pais dos deuses gregos, né? Do Zeus, lá, daquele pessoal, que estavam aprisionados no Tártaro, né? Que eram seres monstruosos que estavam presos no Tártaro. Olha o conceito, né? Lá na mitologia do cristianismo, né? Vai ter lá a prisão de Lúcifer. Lá na mitologia nórdica vai ter lá o Muspelheim, onde está lá o pior dos inimigos lá, dos deuses lá, que é o Surtur lá. Tudo, né? Claro que isso aí está sendo vestido com nomes de acordo com as suas crenças. Mas olha como é que uma história imita a outra, né? Porque as pessoas, a informação espiritual chegava e cada religião vestia aquilo com seu conteúdo de mitos, tá, gente? É assim que acontece. Né? E é interessante que nós temos muito mais informação das esferas inferiores, né, do que das esferas superiores. Por quê? Porque nós temos mais contato com as esferas inferiores, nós estamos mais próximos, né, das regiões inferiores. Tá? Então, assim, nós temos mais informação sobre aquele lugar. Tem um livro muito interessante do Ranieri, Rafael Américo Ranieri, que chama O Abismo, né, que fala um pouco do umbral. Tá? É outro livro também que a gente tem que ler, né? Mas a gente tem que tirar toda aquela alegoria lá das imagens que o Ranieri coloca na história, muito catolizado também, né? Fala de Lúcifer, uns trem assim que não tem muito a ver. Ele dá uns nomes lá para os espíritos que tá lá, né? Mas é um livro que é muito interessante lá, quem quiser saber mais sobre aquela região, tá bom? Então nós estamos falando aqui, né, sobre os planos espirituais. Esses espíritos, nessas condições, podem reencarnar na Terra, podem de tempos muito grandes, entendeu? Um espírito do abismo reencarnar, né, é muito complicado. Segundo a informação da espiritualidade, esses espíritos não vêm no plano físico, tá? Tem que ter todo um trabalho para ir buscando eles, para ir subindo, né? E aí eles aproximam do plano físico para eles poderem reencarnar. Agora, com esse processo que nós estamos passando de regeneração, gente, esses espíritos não vão reencarnar mais aqui não. Eles vão ser levados para outros lugares, tá? Mas assim, para vocês terem ideia, o espírito do abismo viesse no plano físico, a presença dele causaria desencarne em massa. Entendeu? São entidades que não dá para vir aqui no plano físico. Né? A gente nem sabe direito o que é, os espíritos falam que eles nem explicam muito pra gente. Né? E assim, pra gente em determinada região espiritual, né, é necessário, para ir no abismo, você tem que ter duas coisas. Ou você é um espírito muito atrasado, muito trevoso, ou você é um anjo. Tá? Espírito igual a gente não vai no abismo. Por exemplo, o Médici dobrou, saiu do corpo na reunião mediúnica. Ele vai no abismo? Não. Muita dificuldade, talvez ele vai nas trevas. Lembra lá do André Luiz? Quando o André Luiz está num dos livros dele, que até que ele encontra com o avô dele, e aí os espíritos falam assim, nós vamos descer lá para o abismo, você não pode, você não tem nível evolutivo para ir lá. E aí o André Luiz fica lá na entrada das cavernas que vão dar para as trevas para depois ir para o abismo, lá num dos livros do André Luiz. E até que ele encontra com o avô dele, o Cláudio, né? Carregando lá um monte de lama, achando que é dinheiro, né? E aí o André Luiz ele fica do lado de fora, ele não tem evolução para entrar, né? E o que os espíritos falam, para você ir no abismo, você tem que ser um espírito iluminadíssimo, ou então ser um espírito trevoso daquele nível lá, e você não ia sair, entendeu? Espírito mediano não entra no abismo, né? Os espíritos do abismo são aqueles com aparência animalesca, muitos deles sim, mas existem entidades assim no umbral também, tá? Existem no umbral também, tá bom?
Então esses espíritos que estão no abismo, nas trevas, não precisam? Não, não é que eles não precisam, eles não dão conta. É diferente. Entendeu? O espírito desse reencarnar na Terra causaria problema no planeta inteiro. Então, assim, a espiritualidade lida com eles de outra forma. Vai chegar um momento que eles vão reencarnar, é claro, porque todos nós evoluímos, todos nós crescemos espiritualmente. A Betinha está perguntando se eles não encarnam mais, se eles não precisam. Eles precisam, mas eles não dão conta. O nosso plano não suporta eles. Se eles viessem para cá, só a presença deles ia causar guerra, um monte de coisa no planeta aí. Eles iam desequilibrar, eles iam arrastar uma multidão na onda mental deles. É um negócio complicadíssimo. Tá? O Hitler que fez aquilo tudo, ele não é um espírito do abismo, muito menos das trevas. O Hitler é um espírito umbral. Olha só o nível. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu estou falando aqui só com uma informação espiritual, tá, gente? E aí o que acontece? Tem um processo espiritual que eles chamam de segunda morte, que realmente acontece nas zonas inferiores, que é quando o espírito passa pelo estado de ovoide, e esse estado ele regride além do estado de ovoide. Ele volta num estado ali que eles chamam de segunda morte, que é muito mais complicado e é difícil até da gente entender o que é, tá? Que é como se ele resetasse a evolução dele e começasse de novo. Não que ele comece a evolução de novo, porque ele não perde o que ele tem. Mas do ponto de vista do corpo espiritual, ele vai ter que reconstruir o corpo espiritual dele inteiro. Tá? Mas a informação espiritual do ser, isso não se perde. Eles reencarnaram em outro lugar que não seja o planeta Terra. É isso. É espírito. Pra vocês terem ideia, o espírito do abismo é um espírito que estava encarnado na época dos dinossauros, gente. É um espírito que estava aqui na Terra quando o meteoro desceu e matou os dinossauros. Pra vocês terem ideia. O espírito estava reencarnado lá há 200 mil anos atrás na Atlântida. É esse tipo de entidade que está lá. Tá? Então é um espírito que tem 100 mil no mínimo que não encarna aqui no plano físico. A mente dessas entidades é alienígena para nós. Entendeu? A mente dessas entidades é difícil até da gente entender o que é isso. Tá? Mas eu estou dando só como informação. Tá bom? Então, e isso pra gente é até mais tranquilo de entender do que os planos superiores. Mas agora vamos para os planos superiores. Já falamos demais dos planos inferiores. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Fique à vontade. Não? Então nós vamos passar para as esferas superiores, é melhor, Então, além dessas esferas inferiores, nós temos o plano físico, que é onde nós estamos, que é onde reencarnam os espíritos em condição de aprender e de se melhorar, e aqueles que ainda erram, que falham, que precisam acertar. E além desse plano, nós temos os umbrais superiores, que é as regiões como o nosso lar ali. Qual que é a característica? Após o plano físico, subindo, vamos dizer assim, nós temos aquilo que nós chamamos de esferas de transição. O que são as esferas de transição? São os planos espirituais que são muito parecidos com o plano físico, a tal ponto de que se a gente chegar lá e não perceber que desencarnou, a gente acha que está encarnado, tá? Que é onde você vai fazer a transição da vida material para uma vida superior. A possibilidade de alguém desencarnar já ir direto no plano superior ao nosso lar? Com certeza. Com certeza. Com certeza que sim. Ismael, protetor do Brasil. Tem essa informação porque Jesus o escolheu, Vamos entrar nisso aí. Pega aí. Tá? Nós vamos falar disso. Aí o que acontece? Então nós temos as esferas de transição, que é o que enche os livros mediúnicos que a gente vê. A maioria das obras espíritas, quando fala do mundo espiritual, fala pra gente das esferas de transição, que são as regiões do plano espiritual, acima do nosso, acima da gente aqui, mas que guardam muitas características em comum para ajudar a gente que está desencarnando, que está chegando no mundo espiritual, a se acostumar à vida espiritual. Então, qual que é a característica dos planos de transição? Normalmente são cidades, normalmente são compostos por prédios, por hospitais, por escolas, por estruturas bem materiais aos olhos de quem está lá, a ponto de que muita gente chega lá e acha que está encarnado, igual te falou, tem até as novelas famosas, quem já viu aquela novela A Viagem, lá na novela Viagem, dá um exemplo de um plano de transição, eles dão a entender que é o nosso lar, apesar que não fala que é o nosso lar, mas eles dão a entender, naquela novela Viagem, quem lembra, vocês vão lembrar que a personagem da Beth Faria, não é Beth Faria não, como é que é o nome da moça?
a personagem lá, a Dinah, né? Eu vou dar o nome da personagem, né? A Dinah, ela chega lá na colônia, ela tá lá, e ela acorda numa cama, num leito. Ela tá lá num leito, ela tá sendo tratada, né? Cristiano Torrone, obrigado, amigo. Né? A Dinah, ela acorda lá numa região que para ela é um hospital. Ela vê lá o médico, ela vê gente andando, ela vê outras pessoas deitadas do lado, ela tá na cama. Aquilo ali é o exemplo da esfera de transição. Ou seja, ela tá no lugar, ela não estava preparada para morrer, ela não sabia nada de morte, mas ela é uma pessoa boa. Né? No sentido que ela, apesar de não ser muito espiritualizada, ela era alguém que primava pelas virtudes. E aí ela chega numa região que é uma transição entre o plano físico e o mundo espiritual. E ela fica lá, ó, um tempão, né? E não acredita que está desencarnada. Não, eu tô aqui no hospital, vocês estão doidos de morrer, né? A pessoa fala, não, você já morreu. Não, você tá aqui, eu tô na cama aqui que morrer, né? E né, isso é uma zona de transição, né? Então ali ela está no hospital, alguns vão estar em uma escola, outros vão estar, né, em regiões próximas da realidade que aquelas pessoas têm. Outros em templos religiosos, é muito comum também, tá? Ou seja, a característica dos planos, né, do plano espiritual mais próximo, ali do umbral superior, é que ele é muito parecido com a realidade de quem está encarnado. Ou seja, o nosso plano de transição vai ser muito parecido com uma cidade brasileira, um hospital brasileiro, né? Uma casa espírita brasileira, uma igreja brasileira. O plano mais próximo lá da Arábia Saudita vai ter um conteúdo islâmico, né? Mas vai ser uma zona de transição também, mas vai ser algo dentro daquele nível de cultura deles. Assim como, por exemplo, a zona de transição lá da Holanda vai ter características holandesas. Aqui tem lá na África, lá no Nova Guiné, vai ter uma característica próxima daquela cultura. Da Índia vai ter uma característica, é uma transição, tá? Então é algo que vai aos poucos. O objetivo desse plano é aos poucos. Nos planos superiores, a equipe de espíritos encarregados de amparar esses espíritos em extremo sofrimento, com certeza, o trabalho dessas entidades. Por exemplo, fala pra vocês, quando aqui o Liel vira e mexe, ele fala comigo que ele vai pro abismo, né? O Lucas nunca foi, que eu sei, ele já me contou. O Lucas já foi nas trevas, ele anda nas trevas lá, mas o Lucas nunca foi no abismo para poder trabalhar. Eu acho que ele já foi lá visitar para conhecer, né? Para aprender, para estudar, mas ele não tem nível evolutivo para ajudar no abismo. Você tem que ser um espírito muito evoluído, entendeu? O Liel, ele vai no abismo. De vez em quando ele fala, pô, eu vou ficar fora uns dias aí pra você porque eu vou passar um tempo no abismo. E lá o tempo passa diferente, né? Então uma semana pra você aqui, ó, lá no abismo é 100 anos. Tá? Então assim, o tempo lá passa muito mais devagar que o nosso tempo aqui. Vocês imaginam. Então o speed de luz, pra ele ir no abismo, né, e ficar uma semana, ele vai perceber o tempo passar como se fosse 100 anos. Tá? Imagina os que estão lá. Né? Então pra eles, aí a gente vai entender de onde que veio aquele conceito do inferno eterno. Para eles estão no inferno eterno. Entendeu? Porque olha só a diferença temporal pra gente, né? Eu já vou chegar lá perguntando onde está o grupo Francisco de Assis. Como assim o grupo Francisco de Assis? Da Casa Espírita? Né? Aí é bom, né? Chegar no mundo espiritual, né? Entendi o que você quis dizer. A primeira noção da novela foi orientada pelo Herculano Pigas, baseada no livro Nosso Lar do Continua. Isso aí, Alfredo. Né? Então tem muita coisa em comum, né? Então ali nós temos essas zonas de transição, tá, gente? Ficou claro essa ideia da zona de transição? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer trazer mais informação ou perguntar mais alguma situação aí para nos ajudar aí? Né? Ou não? Nós estamos falando das regiões espirituais, tá? Então nós estamos nas zonas de transição, que a gente chama de umbral alto. O nosso lar está no umbral, tá, gente? Né? Aquelas colônias todas que a gente vê na maioria dos livros estão no umbral. Aí nós vamos passar para as regiões acima do nosso lar. Né? Vamos lembrar que no livro Nosso Lar, lá no livro Nosso Lar, nós vamos ter um personagem muito interessante que é a mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz, ela tem por objetivo ali na obra duas coisas. Primeiro, né, nos mostrar que o amor, né, daqueles que foram antes da gente, né, que fizeram bem, ele age para nos proteger, né? A mãe do André Luiz é uma presença ali ajudando, sem estar presente o tempo todo junto a ele, né? E, né, além disso, a mãe do André Luiz está ali para mostrar que existem esferas além do nosso lar. Como zonas de transição ficam abaixo do nosso lar? Não, normalmente o nosso lar já está ali no limite, tá? Abaixo do nosso lar já é um umbral pesado, já é aquelas regiões de sofrimento. Tá? Tanto é que você vê que as câmaras de retificação, elas dão para o umbral, né? Tanto é que entra lá aquela mulher lá que o André Luiz dá um nome de vampiro no capítulo, né? Ela entra andando, né? Dá para andar, né? Ou seja,
O nosso lar está ali no limite mesmo, né? Qual que foi a sua pergunta, Carlos? Desculpa, deixa eu olhar aqui. O livro Céu e Inferno fala sobre o abismo? É essa? Eu Pode falar. perguntei lá em cima sobre as regiões de conflito que a gente vê a guerra, né? Onde tem muita guerra. Elas estão em áreas desenvolvidas que não são desenvolvidas espiritualmente, em áreas inferiores? Não. O que acontece? Estão tudo no plano físico. Entretanto, o que acontece? Essas regiões atraem entidades trevosas. Mas quem que atrai as entidades trevosas? Não é o local. Somos nós. Aonde reunir um monte de espírito desequilibrado, vai ter um monte de desequilíbrio em torno, né? Então, por exemplo, o nosso desequilíbrio aqui no Brasil, vamos pegar, o nosso desequilíbrio é em um determinado ponto, né? Nós não saímos fazendo guerra do jeito que faz lá, por exemplo, lá no Afeganistão, mas nós temos o nosso nível de desequilíbrio, né? O que acontece? Nós vamos atrair para a psicosfera, ou seja, para a região espiritual do Brasil, espíritos que têm características semelhantes a gente, né? Então, aonde nós estamos, nós atraímos. Não quer dizer que o lugar é bom ou ruim, quer dizer que as pessoas que estão ali, né, elas são, vamos dizer assim, elas atraem, elas são um imã para determinadas vibrações. E como os espíritos se atraem, é comum, né, que tenham esses locais no mundo onde tem lugar que tem mais cultura, tem lugar que tem mais religião, tem lugar que tem mais violência, tem lugar que tem mais guerra, tem lugar onde as pessoas são mais equilibradas, tudo por afinidade, tá? O que atrai é a afinidade. Então, assim, não é a questão do plano físico. Mas, como a gente está perto do umbral, lembra? Nós estamos do lado do umbral, né? Então, as entidades desequilibradas, para eles chegarem aqui no plano físico e nos influenciarem, né? É um pulo, né? É só eles pensarem, né? Eles estão vibrando do nosso lado aqui, basicamente. Então, por que eles estão mais próximos da gente? Porque o nosso pensamento está mais próximo deles. Por que não são os espíritos das zonas superiores? Porque, raramente, nós vibramos, pensamos ou sentimos o que os espíritos das regiões superiores pensam, né? Nós ainda estamos envolvidos no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na briga, no ressentimento, que são vibrações que os espíritos mais iluminados não têm. No dia que a gente começar a melhorar o nosso padrão mental, eles vão ser atraídos e o nosso umbral vai ser as esferas iluminadas. Ou seja, o que vai estar em volta da gente, né, vai ser as esferas iluminadas. O planeta está passando por uma transição. Essas regiões que vão desaparecer vão amenizar, né? Tanto é que os abismos vão sendo esvaziados, as trevas também, né? Então o que vai acontecer? A tendência é que as zonas inferiores vão desaparecendo e as superiores vão aproximando do plano físico. Aquilo que eu falei, vai chegar um ponto que a região mais atrasada do planeta vai ser igual ao nosso lar. E aí a região que é muito iluminada vai estar aqui do lado. A gente vai ter influência dos espíritos de luz o tempo todo. Por quê? Porque a nossa vibração vai atrair essas entidades para mais perto da gente. E os espíritos inferiores não vão estar mais aqui. É um processo, né? O planeta Sirius, de onde vem o espírito de Alcione, está em qual grau evolutivo? No início do livro fala que esse espírito ficou 10 anos para preparar para reencarnar na Terra. Não, Alcione já é outra história, né? Alcione está lá no processo de criação do mundo, né? Sirius está atrasado. Sirius nem existe ainda, tá? O que é? Alcione, lá no livro Renúncia, né, com o espírito iluminadíssimo, fala que ela está em Sirius. Sirius é uma estrela, tá, gente? Sirius é um sistema solar muito mais jovem que o nosso. Nem tem planeta lá ainda. Ou seja, eles estão lá construindo um mundo que vai existir lá ainda. Né? Então, a Alcione, quando você pensa na Alcione, você pensa no engenheiro, tá? Ou seja, ela não está lá porque o mundo é superior, ela está lá porque está construindo do nada. Entendeu? Ela está ajudando a espiritualidade, assim como Jesus um dia veio aqui, pegou a poeira do Sol lá, começou a juntar para formar o planeta Terra. Eles estão fazendo um processo semelhante lá. Tem milhares de espíritos iluminados daquela região do mundo espiritual, né? lá em Sirius, que está criando mundos onde seres vão começar o processo evolutivo lá do mundo primitivo. Nem mundo primitivo é ainda. Mas só tem espírito de luz lá, que está na construção. Entendeu? Lá está em obra, vamos dizer assim. Tá? Então você pensa na Alcione em Sirius, pensa, ela estava em obra. Estava trabalhando na obra lá, estava construindo. Tá? Ela é construtor de mundo. Tá certo? E ela demora 10 anos para reencarnar porque ela estava saindo daquela vibração e vindo para cá. Mas lá nem espírito inferior tem ainda. Tá? Lá nem começou a história daquele lugar ainda. Para vocês terem ideia, né? O nosso Sol tem 4 bilhões e meio de anos de idade. O Sol de Sirius, né, a estrela Sirius, tem 250 milhões. Ou seja, nós somos quase, vamos botar aí 4, né? 4 vezes 4, 10, nós somos quase 20 vezes mais velhos que eles. Que aquele sistema solar. Ou seja, eles ainda nem começaram a história deles ainda. Tá? Então, é nesse sentido. Vamos ver aqui. É verdade que no centro de BH tem uma região como se fosse um portal para o umbral?
Isso tem em muitos lugares, né? Tem muitos lugares do plano físico que se conectam com as regiões inferiores, mas muitos mesmo, né? O que acontece ali é que uma vez o Chico estava andando lá no centro, uns 50 anos atrás, gente, ou mais, acho que mais de 60 anos, e quando ele estava lá na Praça 7, ele viu uma tribo de índio lá. E aí ele perguntou para o Emmanuel o que era aquilo, e o Emmanuel falou, né, isso aqui não é desencarnado, não, isso aqui é uma outra esfera, é um outro plano físico que está em outra dimensão, é como se fosse um universo paralelo. Né? Quem está vendo aí esse filme da Marvel vai entender, né? Então é como se fosse outra realidade próxima da nossa. Isso é outra história, tá? Já não é plano espiritual, não. Tá? Tem vários planos físicos também, né? Pra gente pirar um pouquinho a cabeça, né? A ciência fala que existe um multiverso, ou seja, existem várias versões, né, de um mesmo mundo, ou seja, tem vários planetas terras, né, em dimensões diferentes acontecendo coisas diferentes, tá? Isso é outra história. Isso aí já... E cada um com o seu mundo espiritual também, é outra história também, tá? É uma viajada mesmo. Até eu que sou viajado, né? Realidade paralela, isso aí. Realidade paralela. Né? Quem já viu aquela série lá do Loki, lá do Netflix, tal, do Disney+, lá, você vai ver o que é a realidade paralela, né? Então é aquilo ali, tá? Do mesmo jeito? Claro que não, né, gente? Aquilo, uma coisa que é muito interessante, né? Que uma vez os espíritos falam pra gente poder entender essa questão de mundo espiritual, né? Eu lembro que uma vez o Liel falou pra mim o seguinte, falou assim, olha, tudo que a gente imagina, né, existe em algum lugar. Porque a nossa imaginação não é capaz de preencher tudo que Deus pode fazer. Parar para pensar nisso? Qualquer coisa que o ser humano já imaginou existe em algum lugar. Porque, na verdade, a criação de Deus é muito maior do que a capacidade de imaginação de todos os seres que existem. Aí nós vamos entender a questão dos universos paralelos. Tem colônias espirituais em cima de cada estado, no Paraná tem uma, tem muitas, na verdade é em cima de cada cidade, tá? Cada grande agrupamento de pessoas tem pelo menos um pôr de socorro de espiritualidade. E é cidade, segundo os espíritos, só as cidades de transição no planeta Terra são mais de 10 mil. Só de transição, ou seja, no nível do nosso lar, tá? Mais de 10 mil espalhados pelo planeta, ou seja, da cidade demais, tá? Mais de... Né? Então você imagina, divide isso pelo planeta Terra inteiro. Isso que estão próximas, né? Mas passando um pouquinho para as esferas lá superiores. Né? Então nós vamos ver lá a mãe do André Luiz. Algumas coisas a gente vai perceber nas esferas superiores que a mãe do André Luiz vai trazer para a gente. Primeiro, quando o André Luiz vai visitar ela, né? O André Luiz ele sai daquele corpo denso que ele tem, né? O perispírito dele desdobra, sai um outro corpo, né? Nós também somos esferas uma dentro da outra, lembra que os planos são um dentro do outro, né? Saiyajins existe? Nossa senhora, eu imagino quem encontra com Vegeta, né? Quem sabe entende. Né? Então assim, imagina o seguinte, assim como os planos físicos estão um dentro do outro, o nosso corpo espiritual, já falou nisso, são vários corpos espirituais, cada um mais denso e mais, né? Então pra gente pôr em esfera superior, a gente vai perdendo os nossos corpos espirituais mais densos e vai subindo, né? Sempre vai ter algum, tá, gente? Não chega ao ponto de perder tudo, não, né? Então a mãe do André Luiz, quando o André Luiz vai visitar ela, ele dorme nas camas de retificação, sai, né, um corpo espiritual mais sutil do que aquele que ele deixa no nosso lar, e ele se vê indo em uma direção como se fosse num barco que navegava por entre um campo que ele falava que parecia um campo de estrelas. Ele vai descrever lá as flores como sendo feitas de substâncias luminosas. Isso é o que ele dava para entender, né? Ou seja, é uma esfera que se eu chegar lá, você não vai pensar que você está encarnado. Se você cair lá depois de morrer, você vai falar assim, eu estou sonhando. Né? Vai ter um desdobramento no plano espiritual. Ou seja, essa esfera onde a mãe do André Luiz está, onde ela vivia, ou vive, né? A gente não sabe como é que está hoje, já é totalmente diferente do plano físico. Não tem jeito de você achar, não, eu estou no hospital aqui, isso aqui eu estou aqui na casa da minha avó. Não. Essa esfera da mãe do André Luiz já é bem diferente. Né? E aí, além dessa esfera, ainda tem outras, até chegar à última esfera espiritual do nosso mundo, do planeta Terra, né? Que é a esfera espiritual onde vive quem? Jesus. Onde está Jesus e os espíritos que criaram a Terra junto com ele, tá? Que é a região mais elevada do planeta Terra, tá? Deixa eu abrir a porta, porque senão dá para arrebentar minha porta. Vamos. Aqui em casa é assim, quem manda é os gatos. Gato de um lado, gato do outro. Você vê, né? Tem o plano espiritual dos gatos, né? Eles ficam arranhando lá os negócios pra sempre, né? Então, assim, essa região onde o André Luiz está, né? Que ele vai visitar a mãe dele, ela já é bem diferente do plano físico, tá? É uma coisa interessante, aqui, os bichinhos aqui, ó.
Na região do umbral é possível você manter os animais em formas espirituais. Nas regiões superiores não, tá? Por exemplo, no nosso lar tem gato, né? Desencarnou o Marcelo foi pro colônia. Aí o Marcelo acha o princípio espiritual aqui do Banguela e o da gatinha, né? Se o Marcelo tiver autorização, esse aqui é o Banguela, esse aqui é o Banguela, esse aqui é a Artemis, é a minha deusa egípcia com o nome de deusa grega, tá? Então, se eles desencarnarem, morreu os bichos, no nosso lar, né? Eu posso levar eles para lá, se eu souber como fazer, tiver autorização da espiritualidade, o princípio espiritual desse estiver disponível, eu posso criar um corpo, né? Eu não, né? Os espíritos podem criar um corpo para eles lá e o Banguela e a gatinha ficar comigo lá no nosso lar. Para eles vão estar no mundo espiritual? Não. Para eles vão estar em qual estão aqui, eles não vão chegar assim nenhuma. Nas esferas onde a mãe do André Luiz vive, tem como? Não. Nas esferas das trevas, do abismo, tem como? Não. Tá? Os animais, eles só ficam da região umbralina e no plano físico. Na verdade, o lugar dos animais é no plano físico. Tá? O melhor ambiente para os animais é o plano físico. Eles dão conta de se sustentar nas regiões do umbral se a gente fornecer recursos para eles. Ou seja, é aquela brincadeira que eu faço com o pessoal. O nosso lar é um aquário, né? Ou seja, lá no nosso lar tem plantinha, lá no nosso lar tem bichinho, lá, mas tudo dentro do ambiente controlado. É um aquário gigante. Né? O que é uma colônia igual ao nosso lar? É um aquário gigante. Tem água, tem arvorezinha. É igual se você pegasse lá, você lembra na década de 90? Tinha um projeto lá que eles fizeram uma cúpula lá para mostrar como é que é se viver no espaço, né? E aí eles ficavam lá dentro, lá os cientistas, lá tinha planta, aquilo ali. Imagina o nosso lar como uma coisa daquilo ali, tá? As colônias espirituais, tá bom? Quando Jesus disse que ainda não falou, ensinou tudo, o que ele quis dizer? Ué, que tem muita coisa pra gente aprender, Marta, muita, né? Primeiro conhecimento que nós temos com a doutrina espírita hoje. Jesus não ia passar esse conhecimento na época dele, né? Ele conversando com Nicodemos, ele dá a entender isso. Fala assim, ó, se você não entende as coisas básicas da vida material, como é que eu te falo das coisas espirituais? O cara não entendia nem o conceito de reencarnação. Nem o nascer de novo que Jesus falou ali, que é uma coisa pertinente ao plano físico, né? Reencarnar. O Nicodemos estava boiando um conceito. Como é que ele vai falar de mundo espiritual, de esfera? Né? Assim como nós, né, não podemos em nenhum momento sermos vaidosos ou arrogantes e achar que a gente sabe tudo do mundo espiritual, não sabe nada. O nosso conhecimento é básico do básico do básico. Vai ter muita coisa lá que nós não sabemos aqui, que nós vamos aprender quando chegar no mundo espiritual. Ou lembrar, né? Porque nós estamos encarnados aqui, limitados mentalmente, a nossa mente, né, pelo esquecimento do passado, e nós não sabemos tudo, né? Nós lembramos algumas coisas, né? Então tem muita informação aí, tá, gente? Nós estamos falando do mundo espiritual, nós estamos falando das esferas superiores. As esferas superiores, né, elas se dividem de acordo também com o nível evolutivo das entidades, né? Eu vou falar a experiência do amigo espiritual, porque o que ele me contou eu acho que vale a pena como experiência, o Liel, né? O Liel, ele já me contou que ele vive o local onde ele vive, né, a região espiritual, né, já é um local que não tem mais, vamos dizer assim, nada físico, ou seja, não tem casa, não tem lugares, ele chama de lugares, onde os espíritos se encontram com objetivos de aprender, ajudar e estudar, né? E ele me contou que ele vive na esfera espiritual, a esfera espiritual onde ele vive, a região lá, a cidade, dá um nome, o lugar lá onde ele está no mundo espiritual, é uma região espiritual que é a região antes da região onde Jesus vive, né? É um nível abaixo, vamos dizer assim. E essa região seria governada pelo Francisco de Assis, que é o João Evangelista, o apóstolo João, né? Que segundo o Liel, né, no mundo espiritual, ele se apresenta como João Evangelista, ele não usa a personalidade do Francisco de Assis. Não sei por quê, né? Uma vez ele falou que é porque a vida que mais impactou ele foi quando ele conheceu Jesus. Então, assim, é o momento que ele mais tem amor, né? Então você vai chegar lá, vai encontrar com um rapazinho lá dos 18 anos lá, né? Que é a época que ele viveu lá do lado de Jesus, tá? É a aparência que ele tem no mundo espiritual, o Francisco de Assis, né? A aparência do João Evangelista jovem, né? E aí ele fala assim, ó, aonde eu vivo, né? O tempo passa muito mais devagar ou mais rápido, dependendo da nossa vontade, né? E não existe, né, vamos dizer assim, tempo livre. Todos, né, nessa esfera onde ele está, a atividade dos espíritos é constante. Já são espíritos que não comem, não bebem, não dormem, não descansam, né? Eles vão de uma atividade para outra o tempo todo. Né? Uma vez ele até brincou comigo e falou assim, olha, eu tenho, né, eles falam que ele tem um grupo de estudo no mundo espiritual, né, lá com o Francisco de Assis, com o João, onde eles estudam o Evangelho. Né? E esse grupo está estudando todos os dias da vida de Jesus desde o momento que ele reencarnou.
né? É um grupo de espíritos iluminados lá, né? Que o João Evangelista dá o estudo. Imagina, gente. Tem 200 anos que tem esse grupo de estudo, né? E aí eles estudam, né? Segundo eles estavam chegando, né? Uns 10 anos atrás, falavam comigo que eles estavam no momento que Jesus começou a falar. Ou seja, eles pegavam todos os dias da vida de Jesus, desde que ele reencarnou, e estudaram o que estava acontecendo no plano físico e no plano espiritual. Né? Isso, né? Muito profundo. E aí ele me falou, ó, né? Nesse ambiente, né? Nós sentimos a presença de Jesus, mas a gente vê Jesus? Ele falou assim, não. Jesus a gente só vê se ele deixar. Às vezes ele aparece lá e dá pra gente ver ele, né? O João Evangelista vê ele o tempo todo, tá? Mas quando Jesus está lá no meio do ambiente, né? 200 anos, imagina. Falei com ele, mano. Quem sabe eu evoluo, chego lá um dia também, né? Se eu estudo lá, se ele tá criança, né? Até Jesus faz uns 30 anos, deve demorar uns 3.000 anos, eu chego lá, né? Nem que seja pro último dia da vida de Jesus, né? Mas aí, o que acontece? Ele falou assim, ó, esses espíritos, eles estão em atividade plena. Ele falou assim, ó, eu vou pro estudo lá que a gente faz, depois a gente vai para fazer os nossos trabalhos, né? Ele atende um monte de entidade, principalmente lá no Oriente Médio, lá Israel, lá que é o povo dele, né? O povo lá de Israel que ele gosta, né? Então ele tem um trabalho lá, ele vai para o umbral, vai para as trevas, vai para o abismo lá ajudar. Aí eu falei assim, tá, mas você não tem nenhum momento de folga? Eu falei assim, não, de vez em quando eu tenho uns 15 minutos. Aí eu falei assim, nossa, o que você faz nesses 15 minutos? Ah, eu venho aqui te visitar, você não tá vendo aqui, não? Né? É isso. Então, um espírito superior, né, não descansa nada. Ou seja, ele não tem tempo nenhum para fazer nada que é do ponto de vista do desejo e da vontade dele. Não que ele não queira, ele tá feliz de estar fazendo aquilo. Né? Na verdade, chega um ponto que a vontade do espírito é fazer a vontade de Deus. Então, assim, é uma união de propósito. Né? Ele está achando bom aquilo ali. Né? Ele não faz nada daquilo obrigado. Pra gente, a gente precisa descansar, dormir. Lembra o André Luiz no nosso lar? Ele dorme, ele descansa, ele só trabalha 8 horas. Né? Já os espíritos superiores, tipo a ministra veneranda, ela não para nunca. Mas isso é uma característica evolutiva. Chega um ponto, né, daqui uns milênios, que nós vamos dar conta de fazer isso. Né? No momento, não. Né? Então, esses espíritos, eles estão sempre em atividade. Então, não tem muito, por exemplo, eles não precisam de uma casa, né? Eles não precisam de um lugar para ficar, né? Eu falei assim, tá, mas quando você quer descansar, o que você faz? Eu falei assim, às vezes eu lembro das coisas passadas, eu vou visitar Israel, vou lá dar uma volta lá do lado, né? Enquanto tá fazendo algum trabalho, eu faço algum trabalho lá, dou aula lá na beira lá do Tiberias, lá, levo meus aprendizes lá para estudar em alguma região que traz a minha memória, ou então eu vou para uma região do mundo espiritual que lembra Israel antiga, ou Egito, eu gosto muito do Egito, né? Que ele foi um faraó lá do Egito, lá, né? Antes lá, né? Então, assim, ele gosta muito daquela região, então às vezes ele cria no mundo espiritual uma região, tipo uma bolha espiritual, isso aí é outra coisa, né? Os espíritos superiores, eles podem criar dentro de determinadas, né, dimensões e regiões inteiras do mundo espiritual pela vontade dele, né? A veneranda está no plano superior, a mãe do André Luiz, não, a veneranda está no nosso lar. Tá? Ela poderia estar, mas ela não quer, ela vive no nosso lar. A ministra veneranda é o espírito que poderia estar na esfera superior, né? Mas está no nosso lar. O Ismael, né? Se bem o Ismael é irmão dele, né? Essa história é bem interessante, né? Porque quando o Eliar e o Isaac, né? O Ismael era o Ismael, né? Então eles são irmãos, né? Eles foram irmãos, né? Então eles têm uma relação muito estreita, né? Apesar que o negócio do Ismael é mais no mundo árabe, né? O Ismael, ele tá aqui no Brasil, aqui meio que desviado da função dele, vamos dizer assim, né? Porque o Ismael, né, ele deu origem aos árabes, né? E o Isaac, né, que é o Eliel, deu origem aos judeus, eles são os filhos do Abraão, né? Então eles têm uma ligação espiritual. Até que ponto essa ligação funciona? Ô Marcelo. Oi? É isso que eu queria saber. Como é que Ismael... Por que Jesus trouxe Ismael para cá, tirou ele lá da região de Israel? Você tem essa informação? Tá, o Ismael é com os árabes, né? Que Israel não. Tá? Mas assim, o que acontece? O que acontece? Desculpa, eu troquei. Não, sem problema. O que acontece? Né? Por que o Ismael é o guia espiritual do Brasil? Porque tem uma comunidade árabe gigantesca no Brasil. Inclusive muitos presidentes, muitas pessoas que tiveram no governo, muitos políticos, muita pessoa rica do Brasil é descendente de árabe. Nunca pararam para pensar nisso, não? Nós temos uma ligação muito próxima com aquele povo. Muito próxima mesmo, assim como nós temos uma ligação muito próxima com o povo de Israel. Prestem atenção, olha como é que é a influência da cultura, né? A gente vai pegar os 2 maiores hospitais do Brasil. Qual que são? É o sírio-libanês, influência árabe, né? E o Albert Einstein, influência o quê? Judaica.
Vocês estão percebendo como é que a nossa história está entrelaçada com esses dois povos? Né? Então o Ismael ele tem tudo a ver com a gente. Até porque muitos espíritos daquela região reencarnam aqui no Brasil. Tá? E vice-versa, tá bom? Por que vocês acham que a questão do Afeganistão, lá, aquelas coisas todas lá do Oriente Médio, impactam tanto na gente? Porque existe uma ligação espiritual entre a gente e aquele pessoal. Né? Assim como existe uma ligação entre a gente. Né? A gente pode pegar vamos botar aí, metade da população no Brasil é judeu, reencarnado, a outra metade é árabe, pode ter certeza. Aí a gente pulou lá na Europa, a gente pulou na África, né? Mas a nossa história espiritual está envolvida com aquele povo ali, ó, né? Que na verdade o povo de Israel, o povo árabe são povos irmãos, tá? Então por isso que o Ismael é o guia espiritual do Brasil, né? Até porque, né, o Ismael ele cuida dos espíritos mais antigos daquele povo, né? Os espíritos atuais, vamos dizer assim, os árabes, né? Quem que é o guia espiritual deles? É o Maomé, né? Que é o cara que criou a encrenca lá. O Maomé está mais ou menos na mesma vibração do Moisés, da época dele. O Moisés ele criou aquela estrovenga toda lá e ele teve que ficar lá, ó, para resolver até Jesus chegar. O Maomé também fez umas bobagens lá que não precisava fazer, né? Não vai ao caso. Então ele está lá com o povo árabe lá, ele tem que dar o jeito dele lá com aquele pessoal, né? Então ele está lá penando lá, coitado do Maomé, Deus abençoe lá. O negócio é brabo lá, né? Mas assim, olha só que interessante, né? Então isso tudo, né, é um reflexo dessas entidades. Esses espíritos estão próximos da gente, né? O outro que está muito próximo é o João Evangelista, né? Então, olha só, né? Nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui em nome de qual casa espírita? O casa espírita Francisco de Assis. Francisco de Assis é uma franquia, gente. Um tanto de casa espírita que chama Francisco de Assis, o tanto de igreja católica, né, que é dedicada a esse santo. Francisco de Assis é um verdadeiro ícone espiritual aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, o que acontece? Um dos motivos, né, desde criança eu sempre fui apaixonado por Francisco de Assis, tanto é que quando eu passei na rua e vi uma casa espírita com o nome Francisco, eu falei, é ali mesmo que eu vou entrar, né? Então, assim, olha só que interessante, nós estamos vinculados a esses espíritos. Então, quando você está na casa espírita, vocês estão aqui me escutando aqui, o Marcel aqui, ó, né? Nós estamos vindo, o chefe desse negócio aqui é o Francisco de Assis, tá? Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ó, né? Nós temos que lembrar que nós estamos, né, sob a tutela de Francisco. É ele, né? E está acontecendo em vários lugares do mundo, do Brasil, um monte de obra do bem em nome do Francisco, né? Olha só que interessante. Né? E é alguém que tem um contato com a gente. O Francisco de Assis conhece a gente, pode ter certeza, né? Então, olha só que interessante, né? Quando Jesus estava encarnado, quem ficou responsável pelo planeta Terra? Gabriel, o espírito de luz. Gabriel que foi lá avisar para Maria. Gabriel, quando Jesus estava lá no Getsemane, lá que ele podia, naquele momento que ele está lá, que o pessoal fala que ele estava em agonia, não estava em agonia, não, tá, gente? Jesus estava lá no momento que ele podia ter ido embora do plano físico. Naquele momento, lá no Getsemane, Jesus podia ter desencarnado e voltado para as esferas de luz. Quem foi lá receber Jesus foi o Gabriel, né? Eu até brinco, né? O Gabriel é o cara que foi lá consolar Jesus, né? Jesus estava lá, aquela coisa toda, vai, fica, né? Crucifica, volta para o... Quem que apareceu para dar uma força? O Gabriel. Pega aí, Jesus, estou aqui contigo, tamo junto aí, hein? Lembra aí que nós estamos juntos. Imagina, o cara que aparece para falar para Jesus que ele estava lá, hein? Tô aqui, conta comigo aí, tamo junto nessa. Né? O cara que foi lá dar uma força para Jesus, então você imagina o nível, né? Adoro esse nome Francisco, meu pai chamava Francisco. Francisco, para quem não sabe, é um apelido, né, gente? Francisco quer dizer francesinho, porque o Francisco de Assis ele chamava João, né, Batista, né? Ele era em homenagem ao João Batista. E a mãe dele, que era francesa, né, chamava ele de Piccolo Francesco, né? Ou seja, o meu pequeno francesinho. Ela era francesa, a mãe dele, a esposa do Pedro Bernardão, que é o pai dele, né? Então a mãe dele deu o apelido para ele de Francisco, que é francesinho, tá? Então ela chamava ele de meu francesinho, e ficou o apelido, o nome Francisco, veio disso, né? Rio São Francisco, é isso aí, nós estamos tudo agarrados esse negócio aí, né? Meu grupo espírita dos Estados Unidos é o Francisco de Assis. Aí, pá, tá tudo ligado, né? É isso aí, né? Então, gente, são essas questões aí. Nós estamos falando das esferas superiores, né? A gente começa a viajar com os espíritos de luz, né? Porque a gente tem muito pouca informação do ambiente, né? Até porque não é próximo do plano físico, senão você teria esfera de transição, né? Então, assim, uma coisa que os espíritos falam, que essas regiões superiores, elas se modificam muito fácil de acordo com a vontade dos espíritos que estão lá. Então, por exemplo, imagina o seguinte: o João Evangelista reúne lá os espíritos de luz para ele falar de Jesus, né? Enquanto eles estão naquele ambiente, que eles estão conversando sobre Jesus, aquele ambiente se transforma e vira a Galileia. Aí ele lembra lá dele, lá na oficina do pai dele, lá em Cafarnaum, lá, né, quando ele conheceu Jesus,
o ambiente à volta dele vira a oficina, eles andam lá dentro, eles veem. Aí ele lembra, nossa, aquele dia que eu estive lá na casa de Maria com Jesus, o ambiente vira a casa de Maria. Ah, aquele dia que a gente estava lá no Sermão da Montanha, lá, eles se veem lá no Sermão da Montanha. Os espíritos de luz, eles estudam assim. É assim que os espíritos de luz estudam. Então, quando a gente tem um desdobramento, os espíritos mostram alguma coisa do passado pra gente, né? No caso deles, eles revivem aquilo. Olha que fantástico, né? Então, por exemplo, quando algum espírito conta a história deles, eles se transportam todos como se eles estivessem lá dentro daquilo acontecendo. Inclusive sentindo, mudando a aparência, né? Então, por exemplo, uma vez o Léo falou que quando o João conta sobre o Apocalipse, que ele se torna um velho, assim, ele fica... o ambiente onde eles estão lá vira a ilha de Patmos lá, ele se lembra de ele conversando com Jesus, ou então vira as esferas espirituais onde ele foi com Jesus para escrever o Apocalipse. Olha que legal. Né? Quando ele volta no passado, que ele era o profeta Daniel, ele vira o profeta Daniel, e vira lá a corte lá do, né, do rei Dag, né? Olha que interessante. É isso que é a história do espírito. Né? Os espíritos iluminados, eles estão nesse nível de realidade, é outra questão. Né? Então o tempo para eles já passa diferente. Lembra que lá nas regiões abismais passa devagar? Né? Nas esferas superiores passa na velocidade que eles quiserem. Fantástico, né? Como é forte a nossa intuição. Me sinto muito responsável pelos meus irmãos que eu cuidei, como se fossem filhos, fosse mãe mesmo. No mínimo foram meus filhos. Não pensa que você abandonou, não. Pensa que você ama. Né? Não pense no negativo, não. Quem sabe você não abandonou, às vezes é porque você está num papel trocado. Né? O amor sempre cuida. Lembra da ministra Veneranda, lá no nosso lar? Né? Ela está há 1000 anos trabalhando pelo grupo de espíritos amados dela. 1000 anos. Né? Não quer dizer que ela falhou, não quer dizer que ela ama e que ela quer ver o bem deles. Seu caso, né? O amor, né, se movimenta, né? Tem um controle muito grande sobre o tempo. Imagina ser do nível de Jesus. O tempo já não existe para Jesus. Jesus com bilhões de anos. Jesus, bilhões de anos, uma semana. Tanto é que tem uma passada do Evangelho. Jesus fala, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, o tempo para nós aqui, ó, estamos preocupados com hoje, amanhã, depois, né? Então, assim, espiritualmente falando, tem 3 dias que Jesus morreu. Terceiro dia, terceiro milênio. Né? Mas é isso, né, gente? Nós estamos falando aqui de plano espiritual, né? Vamos ver aqui qual que eu sempre anoto os 15 princípios aqui, só para a gente poder dar uma olhada aqui no próximo. O próximo estudo nós vamos fazer sobre a influência dos espíritos na nossa vida, né? Nós vamos voltar nessa questão, tá? Do plano espiritual. Nós vamos falar mais disso ainda, né? E aí, semana que vem, nós vamos falar da influência dos espíritos na nossa vida. Como se dá essa influência? Né? Como que os espíritos entram na nossa vida? O que eles podem fazer na nossa vida? Né? Que é um dos últimos, nós vamos para o 13º tópico de 15. Tá bom? Lembrando, né, que depois que a gente terminar os tópicos, nós vamos começar a estudar temas específicos, tá? Da mediunidade. Então, a apostila da FEB, né, eu até coloquei para quem quiser estudar, aquela apostila, né, chama Estudo de Mediunidade da Federação Espírita Brasileira, uma apostila de capa azul. Procurar na internet, vocês estudam. Estudo de Desenvolvimento da Mediunidade, FEB. Vocês procuram lá, vocês vão achar. É uma apostilazinha azul, um livrinho azul, que tem PDF dele. Então, nós vamos estudar ele depois que a gente terminar essa parte aqui, tá? Então, quem quiser já comprar, já ir lendo, né? Pra gente continuar aí o nosso estudo de mediunidade. O nosso tempo chegou ao fim, né? Graças a Deus, nosso estudo correu muito bem, né? Lembrar aí o pessoal que amanhã nós temos estudo de Evangelho, nós vamos para o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, se não me engano, né? Sempre minha memória, né? Já está tão entupida de coisa que às vezes eu esqueço das coisas mais simples, né? Queria lembrar a todos, gente, que nós estamos começando com a campanha nossa do Universo dos Sonhos, que são os apadrinhamentos, né? Que a gente faz da nossa festa de Natal, né? Quando a gente fala festa de Natal, esse ano ainda não vai ter festa. O que é a festa? É a entrega de presentes para as famílias que nós acolhemos lá na Casa Espírita. São 100 famílias, né? Então você multiplica isso por 6, 5 pessoas em cada família, você vai dar aí mais ou menos a quantidade de gente que nós apadrinhamos aqui na casa. E a gente está pedindo ajuda, né, para apadrinhar. Cada apadrinhamento é R$35, né? A gente vai mandar os comprovantes depois. A gente está começando a trabalhar essa questão agora, né, para adiantar, porque no final do ano encavala muita coisa, né? Então a gente já está começando o apadrinhamento. Lembra que a gente fez uma campanha aí das toalhas, né?
para as mães, nós vamos dar de presente para as mães no Natal, né? Quando eu falo as mães, são os arrimos de família, né, gente? Que são as que vão lá buscar a cesta, o nome delas que tá lá, tá? Então, quando você tem uma acolhida na casa, é a Dona Maria da Luz. A Dona Maria da Luz tem um filho, tem um neto, tem um bisneto, tem um marido, mas é a Dona Maria da Luz que é o nosso acolhido, porque são as mães que são os focos. A gente chama de as mães, tá? A gente dá esse nome no Francisco de Assis, né? E aí nós vamos dar para elas de Natal uma toalha de banho e um creme hidratante para cada uma, tá? Então nós estamos fazendo uma campanha, né? E aí nós estamos fazendo, o apadrinhamento é para comprar os presentes, né? Por exemplo, das crianças, dos adolescentes, dos moradores de rua, presente do pessoal do Lar na Luz, Creche Bom Pastor, né? Que são os nossos acolhidos ali no grupo Francisco de Assis. Não, né? R$35 por acolhido, né? Então a pessoa pega e escolhe assim, ó, eu quero apadrinhar 5 pessoas, é 35 vezes 5. Aí eu quero apadrinhar uma pessoa. Esses R$35 nós vamos direcionar para comprar o presente daquela pessoa. É uma vez só, tá? Né? Então quem quiser apadrinhar aí 10 aí, ó, nós aceitamos, tá? Muito bem. Tô brincando. Quem não puder apadrinhar ninguém, gente, quiser fazer prece, nós também aceitamos. Bom coração, tá? Mas é aquela questão, a gente sempre faz a festa lá, tira foto, né? A gente vai fazer uma divulgação muito legal esse ano, né? Espero que ano que vem a gente consiga fazer a festa, igual de fazer nos últimos anos, lá, aquela festona lá com todo mundo, tá? Né? Se Deus quiser, né? E quem já participou lá do Francisco, né? Sabe como é que é maravilhoso esse momento, tá bom? Meus amigos, eu agradeço a todos aí, né? Que participaram com a gente do estudo, né? Espero que o estudo tenha sido aí interessante, né? Tenha ajudado aí a gente a refletir sobre o mundo espiritual. Claro que uma hora a gente não vai falar tudo, né? Tem milhares e milhares de focos, né? Pra gente poder falar. Sim, a gente passa o nome das pessoas, a pessoa pede, a gente passa, tá? A gente manda um cartãozinho, né? Para quem quiser, tá? Com o nome da pessoa, a idade, da família, se a pessoa quiser fazer um cartão e mandar, né? Sim, né? A gente tá fazendo a lista, a gente faz um canhotinho para cada criança, cada mãe, cada adulto, tá? E manda para as pessoas, tá bom? Meus amigos, então vamos terminando, né, o nosso estudo, pedindo a Jesus aí que possa nos envolver com muito amor, com muita luz, pedindo por aqueles que nós amamos, pedindo por aqueles que precisamos aprender a amar, pedindo luz, entendimento, paz, amor e carinho. Fica conosco, Senhor, na extensão do bem, na construção da luz, no trabalho da renovação. Ajuda-nos, ampara-nos e acompanha-nos no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos, né? Até amanhã, às 8 horas, quem puder participar, né? Nosso estudo aí do Evangelho do nosso querido Mateus. Fiquem todos com Deus e muito obrigado aí. Boa noite a todos.